Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Tema 59 da série Os Escolhidos, Patriarcas e Profetas, o Primeiro Rei. Este capítulo é baseado no primeiro livro de Samuel, dos capítulos 8 ao 12. Israel tinha um sistema de governo que era administrado em nome de Deus. O trabalho de Moisés, dos 70 anciãos, dos príncipes e juízes era simplesmente garantir que as leis dadas por Deus fossem cumpridas. Eles não tinham autoridade para criar novas leis. Essa foi a condição para que Israel existisse como nação. Todas aquelas leis, portanto, não vieram da cabeça de Moisés e ninguém tinha autoridade para criar outras leis. Quando você vê alguém dizendo que existem mais de 613 mandamentos, isso não está na Bíblia. Isso foram mandamentos que a liderança criou ao longo do tempo para ensinar como guardar os 10 mandamentos. Só que ali existem muitos erros, como no caso da guarda do sábado, onde você não podia nem cuspir no chão, que você estaria arando a terra, você estaria trabalhando, Por isso Jesus, quando veio, ele quebrou essas barreiras e mostrou de fato como se deve guardar o sábado. Ele ensinou a guardar o sábado. Ele disse, logo, no sábado é lícito fazer o bem. Veja que os maiores milagres foi no sábado. Ele, por exemplo, certa vez, ele cuspiu na terra, fez o lodo ali, a lama, e passou nos olhos de um cego, já para quebrar esta tradição que nada tinha a ver com o dia de sábado, que é um dia deleitoso. Portanto, todas aquelas leis civis do Antigo Testamento, a lei do ritual cerimonial, lei de impurezas, lei com relação à saúde, sem falar dos 10 mandamentos, obviamente, tudo veio de Deus para melhor regir a nação, certo? Algumas leis, obviamente, eram apenas passageiras ou para aquela época, para aquela situação. No tocante também a questão da lei do ritual do santuário, que teria sua validade, teria sua função cumprida na cruz do Calvário, e assim teve, mas muitos, infelizmente, hoje pegam textos que se referem à lei cerimonial e querem aplicar a lei dos 10 mandamentos para dizer que não é mais para guardar os 10 mandamentos. Continuando, o Senhor sabia que Israel um dia desejaria ter um rei, mas não mudou os princípios sobre os quais a nação foi fundada. O rei deveria ser um representante do Altíssimo e Deus era o líder da nação. O governo de Israel era baseado na teocracia, ou seja, a nação era diretamente governada por Deus. Quando Israel e Judá transgrediram a lei de Deus e rejeitaram a sua soberania, o Senhor retirou deles seu comando direto e lhes deu o que desejavam, serem dominados por um homem. Assim, eles se colocaram sucessivamente sob o domínio de Babilônia, Média Pérsia, Grécia e finalmente Roma. Desde então, não existiu outro governo em lugar algum que Deus tenha delegado a autoridade que ele concedeu ao rei de Israel nos dias da teocracia. A Bíblia ensina a separação da igreja e do Estado, Mateus 22, versos 17 ao 22, e, consequentemente, a liberdade religiosa para todos. Os governos humanos não têm o direito de forçar a consciência nem de tomar o lugar que foi reservado somente a Deus na teocracia de Israel. Apenas na volta de Jesus Cristo é que Deus estabelecerá de novo sua teocracia. Até lá, os seres humanos não poderão tomar para si o poder de dominar a consciência que Deus não lhes confiou. Você vê aí muitas leis que infringem o seu direito de consciência, o seu direito de pensar diferente, como por exemplo a questão da vacina da Covid, obrigando a todos a se vacinarem, Isso é uma violação da consciência. No início, quando os israelitas se estabeleceram em Canaã, a nação prosperou sob o governo de Josué. Entretanto, a interação com outras nações causou uma mudança. O povo adotou muitos costumes de seus vizinhos pagãos e não deram mais valor ao privilégio que tinham de ser o povo escolhido de Deus.
foram atraídos pela pompa e luxo dos reis pagãos e se cansaram da simplicidade de seu governo. A inveja se espalhou entre as tribos, as brigas internas enfraqueceram a nação, tinham que enfrentar constantemente as invasões de seus inimigos pagãos e o povo passou a crer que as tribos deveriam estar unidas sob um forte governo central. Queriam se libertar do governo de seu soberano divino. O pedido para que fossem governados por um rei se espalhou por todo Israel. Lamentável. E essa questão de ser atraído pela pompa e o luxo da vida dos gentios, isso não é exclusividade de Israel, mas hoje temos visto isso também entrando dentro da igreja. Durante a administração de Samuel, a nação havia prosperado. A ordem tinha sido restaurada, a religiosidade promovida e o espírito de descontentamento afastado por algum tempo. Quando ficou mais velho, o profeta indicou seus 2 filhos para trabalharem como seus auxiliares. Os moços ficaram em Berseba como juízes entre o povo que morava próximo à fronteira, no sul do país. Os 2 mostraram não ser dignos, pois se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e perverteram a justiça. 1 Samuel 8, verso 3. Eles não procuraram imitar a vida pura e altruísta de seu pai. Ele foi, até certo ponto, bastante tolerante com seus filhos e o resultado foi visto de forma clara no caráter que revelavam. Isso deu ao povo motivo para insistir na mudança que fazia muito tempo desejavam em segredo. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança de outras nações. 1 Samuel 8, verso 4 e verso 5. Se Samuel soubesse da má conduta de seus filhos, ele os teria removido imediatamente. Mas não era isso que o povo queria. Samuel viu que o verdadeiro motivo era o descontentamento e o orgulho. Não fizeram nenhuma queixa contra Samuel. Todos reconheciam que ele tinha governado com honestidade e sabedoria. O idoso profeta não fez nenhuma censura, mas levou o caso ao Senhor em oração e buscou o conselho dele somente. O Senhor adverte Israel. O Senhor disse a Samuel: Atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. O tempo de maior prosperidade de Israel foi quando o povo reconheceu o Senhor como seu rei, quando acreditaram que as leis e o governo que ele estabeleceu eram superiores aos de outras nações. Ao se afastarem da lei de Deus, os hebreus deixaram de ser o povo que o Senhor desejava fazer deles. Então culparam o governo de Deus por todos os males que resultaram das coisas erradas que fizeram. O Senhor permitiu que o povo fizesse o que escolheu, pois se recusou a ser guiado por seu conselho. Quando as pessoas decidem seguir seu próprio caminho, ele muitas vezes concede o que desejam para que possam compreender o quanto estavam erradas. Qualquer desejo do coração que seja contrário à vontade de Deus acabará se tornando em maldição em vez de bênção. Misericórdia. Deus orientou Samuel para que atendesse ao pedido do povo, mas deveria adverti-los de que o Senhor não aprovava a ideia e dizer a eles também qual seria o resultado dessa escolha. Ele apresentou fielmente diante do povo os encargos que o rei colocaria sobre eles e o contraste entre essa forma de opressão e a liberdade e prosperidade que possuíam. O rei imitaria a vida de pompa e luxo de outros monarcas. Seria necessária a arrecadação de impostos caros sobre as suas propriedades. O rei exigiria para seu serviço os melhores moços dentre o povo. Eles se tornariam cocheiros, cavaleiros e mensageiros para irem à frente dele. Deveriam encher as fileiras de seu exército e ele exigiria que cultivassem seus campos, fizessem suas colheitas e fabricassem instrumentos de guerra para o seu serviço. Para manter o palácio real, ele exigiria o melhor de suas terras. Ele tomaria para servi-lo os melhores servos e o melhor gado. Além de tudo isso, o rei exigiria um dízimo de toda a renda dos lucros de seu trabalho ou dos produtos do solo, e vocês se tornarão escravos dele, concluiu o profeta.
Vocês clamarão e o Senhor não os ouvirá. 1 Samuel 8, versos 11 ao 18. Depois que a monarquia fosse estabelecida, eles não poderiam depor seu governo quando bem entendessem. Só sairia com derramamento de sangue. Mesma forma, me parece hoje, né? Natal da democracia brasileira, né? Os políticos, eles não servem ao povo, mas eles se servem do povo. Além de que quando aparece alguém honesto, o sistema age de imediato para derrubá-lo. Está tudo dominado. Temos que realmente entregar a vida a Jesus Cristo e esperar nele, porque nada no mundo, nem no Brasil, nem em canto algum, vai melhorar. Infelizmente, só quando Jesus voltar. O povo rejeita a Deus como rei. O povo deu então a resposta: não. Queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. 1 Samuel 8, verso 19 e verso 20. Como as outras nações, ser diferente das outras nações nesse sentido era um privilégio. Deus havia separado os israelitas de todos os outros povos para fazer deles seu tesouro especial. Mesmo assim, eles desejavam imitar os pagãos. Quando aqueles que afirmam ser o povo de Deus se afastam do Senhor, seu maior desejo é alcançar as honras do mundo. Muitos insistem em que, ao se unirem com as pessoas do mundo e viverem de acordo com os seus costumes, podem exercer maior influência sobre os descrentes. Todos aqueles que seguem esse caminho separam-se da fonte segura de sua força. Ao fazerem amizade com o mundo, passam a ser inimigos de Deus. Samuel ouviu o povo com profunda tristeza. O Senhor disse a ele: dê-lhes um rei. O profeta apresentou fielmente a advertência e eles a rejeitaram. Com dor no coração, ele se retirou para preparar a grande mudança no governo. A vida de pureza e devoção de Samuel, sem qualquer forma de egoísmo, foi uma repreensão tanto para os sacerdotes que só pensavam neles mesmos, como para a congregação de Israel, orgulhosa e imoral. O trabalho realizado por Samuel tinha a aprovação do céu. Ele foi honrado pelo Redentor do mundo e, sob sua bandeira, governou a nação hebreia. O povo, cansado de sua religiosidade, desprezou sua humilde autoridade e o rejeitou para dar lugar a um homem que os governasse como rei. Podemos ver no caráter de Samuel uma semelhança com o caráter de Cristo. Foi a santidade de Cristo que provocou contra ele os sentimentos e as atitudes mais cruéis por parte de pessoas falsas que se diziam fiéis a Deus. Os judeus esperavam por um Messias que os libertasse da opressão de seus inimigos, mas continuavam praticando os mesmos pecados que os levavam a ser dominados por eles. Se Cristo tivesse aceitado e elogiado a demonstração de religiosidade dessas pessoas, elas o teriam aceitado como seu rei, mas não suportavam as repreensões destemidas que ele fazia sobre seus hábitos errados. Tem sido assim em todas as épocas no mundo. Quando são repreendidos pelo exemplo daqueles que odeiam o pecado, os falsos cristãos se tornam agentes de Satanás para perseguir os fiéis. Deus decidiu que ele mesmo escolheria o rei de Israel. O escolhido foi Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Sem igual entre os israelitas, 1 Samuel 9, verso 2. Como uma pessoa de porte nobre, digno, alto e de boa aparência, dava a impressão de que tinha nascido para governar. Saul não possuía nenhuma das altas qualidades que constituem a verdadeira sabedoria. Não tinha aprendido a dominar seus impetuosos impulsos, nunca havia sentido o poder renovador da graça divina. Saul era filho de um chefe rico, mas realizava os trabalhos humildes de um lavrador. Certa vez, quando alguns dos animais de seu pai se perderam nas montanhas, Saul foi com um servo procurá-los. Como não estavam longe de Ramá, a casa de Samuel, o servo sugeriu que perguntassem ao profeta a respeito dos animais que estavam desaparecidos. Ao se aproximarem da cidade, souberam que seria realizada uma cerimônia religiosa e que o profeta tinha acabado de chegar.
O culto a Deus era realizado em todo o país. Como não havia cerimônias no tabernáculo, os sacrifícios foram oferecidos por algum tempo em outros lugares. As cidades dos sacerdotes e levitas, aonde o povo ia para receber a instrução, foram escolhidas para a realização das cerimônias. Eram escolhidos normalmente os pontos mais altos nessas cidades como lugar do sacrifício, por isso eram chamados de lugares altos. O rei é revelado a Samuel. Saul foi recebido pelo próximo profeta no portão da cidade. Pelo próprio profeta. Saul foi recebido pelo próprio profeta no portão da cidade. Deus revelou a Samuel que naquela hora o homem escolhido como rei de Israel apareceria na frente dele. Assim que se encontraram, o Senhor disse a Samuel: Este é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Depois de dar a Saul a certeza de que os animais perdidos tinham sido encontrados, Samuel insistiu com ele para que ficasse e assistisse à festa e ao mesmo tempo deu a entender o grande futuro que estava diante dele. A quem pertencerá tudo que é precioso em Israel, senão a você e a toda a família de seu pai? 1 Samuel 9, verso 20. O pedido para que fosse escolhido um rei tinha se tornado um assunto de grande interesse para toda a nação. Mas com muita humildade Saul respondeu: Acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel, e não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo tudo isso? Samuel levou o estranho para o local da assembleia. Por determinação do profeta, o lugar de honra foi dado a Saul. E o melhor prato da festa foi servido a ele. Quando as cerimônias terminaram, Samuel levou o hóspede para a própria casa e conversou com ele, apresentando-lhe os grandes princípios sobre os quais o governo de Israel tinha sido estabelecido, procurando assim prepará-lo para o importante cargo que ocuparia. Quando Saul partiu para a casa de seu pai na manhã seguinte, o profeta saiu junto com ele. Depois que atravessaram a cidade, Samuel mandou que o servo fosse à frente. Então ele disse a Saul que ficasse um pouco mais para receber uma mensagem que Deus havia enviado para ele. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor Jeová o ungiu como líder da herança dele. 1 Samuel 10, verso 1. Garantiu a Saul que ele seria capacitado pelo Espírito de Deus para o cargo que esperava. O Espírito do Senhor Jeová se apossará de você e será um novo homem. Faça o que achar melhor, pois Deus está com você. 1 Samuel 10, versos 6 e 7. Ao seguir Saul seu caminho, todas as coisas aconteceram conforme predisse o profeta. Em Gibeá, sua cidade, um grupo de profetas que voltava do lugar alto cantava em louvor a Deus músicas de flauta e de harpa, um instrumento de cordas e um tamborim. Assim que Saul se aproximou, o Espírito do Senhor desceu sobre ele também, e ele se uniu ao cântico de louvor e profetizou com eles. Falou de forma espontânea e com grande sabedoria, unindo-se fervorosamente a eles no culto de adoração. Aqueles que o conheciam exclamaram admirados: O que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas? 1 Samuel 10, verso 11. O Espírito Santo realizou uma grande mudança nele. A luz da santidade divina brilhou nas trevas do coração natural. A luz da santidade brilhou nas trevas do coração natural. Ele se viu como era diante de Deus, viu a beleza da santidade, foi chamado para iniciar uma luta contra o pecado e compreendeu que nesse conflito a sua força deveria vir inteiramente de Deus. O plano da salvação, que antes lhe parecia vago e incerto, foi aberto diante dele e ele pôde compreender. O Senhor o abençoou, concedendo a ele coragem e sabedoria para assumir esse cargo elevado. Saul é aclamado rei. A unção de Saul como rei não foi divulgada para toda a nação. A escolha de Deus deveria ser revelada publicamente por meio do lançamento de sorte. Para esse fim, Samuel convocou o povo de Mispá. Foi feita uma oração para pedir a direção divina e então foi realizada a cerimônia solene de lançar sorte.
Em silêncio, a multidão aguardava a escolha. Uma por uma, a sorte está indicando a tribo, a família e a casa. E então Saul, filho de Quis, foi indicado como pessoa escolhida. Saul não estava presente na assembleia, pois ao sentir o peso de grande responsabilidade que estava para cair sobre si, ele se retirou às escondidas. Foi levado de volta para a congregação, que observou com orgulho que ele tinha um porte real e formas nobres. Os mais altos só chegavam aos seus ombros, mas exclamou: "Vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém com ele entre todo o povo." Em resposta, ouviu-se um grito de alegria alto e longo da multidão: "Viva o rei!" Samuel apresentou então ao povo o direito do reino, declarando os princípios sobre os quais o governo monárquico se baseava. O rei não deveria agir como um monarca absoluto, mas manter seu poder em obediência à vontade do Altíssimo. Esse discurso foi registrado em um livro. Embora a nação tivesse desprezado a advertência dada por Samuel, o fiel profeta ainda se esforçava o máximo possível para preservar a liberdade do povo. Enquanto a maioria do povo estava pronta para declarar Saul como seu rei, havia um grande grupo que não concordava. Ser escolhido como rei um homem da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel, ignorando tanto Judá como Efraim, as tribos maiores e mais poderosas, era uma afronta que eles não poderiam aceitar. Aqueles que mais insistiram para que tivesse um rei foram os mesmos que se recusaram a aceitar o homem escolhido por Deus. Saul voltou a Gibeá, deixando Samuel à frente do governo como antes. Não tentou usar a força para receber seu direito ao trono. Pacificamente voltou aos seus deveres no campo, deixando apenas com Deus o estabelecimento de sua autoridade. Pouco tempo depois, os amonitas invadiram o território que ficava a leste do Jordão e ameaçavam a cidade de Jabes de Gileade. Os habitantes procuraram manter a paz, oferecendo pagamento de tributos aos amonitas. O rei sanguinário não concordou, a não ser sob a condição de arrancar o olho direito de cada um deles. Imediatamente foram enviados mensageiros para buscar ajuda das tribos que viviam a oeste do Jordão. Saul, ao voltar à noite do campo, ouviu que o povo lamentava em alta voz e falava de uma grande calamidade. Quando ele soube da história vergonhosa e das ameaças, todas as suas forças adormecidas despertaram. O Espírito de Deus apoderou-se dele, apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e, por meio dos mensageiros, enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: "Isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel." 330.000 homens se reuniram sob o comando de Saul. Marchando rapidamente, Saul e seu exército atravessaram o Jordão e chegaram próximo a Jabes, na alta madrugada. Dividindo o exército em três companhias, ele atacou o acampamento dos amonitas. Aquela hora da manhã, quando não suspeitavam do perigo e estavam menos prevenidos. Diante do pânico que se seguiu, eles foram derrotados em um grande massacre. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. A prontidão e bravura de Saul, bem como as suas habilidades como general, eram qualidades que o povo de Israel desejava em um monarca para que pudesse enfrentar as outras nações. Eles o saudaram como seu rei e atribuíram a honra da vitória às forças humanas, esquecendo-se de que, sem a bênção especial de Deus, todos os seus esforços teriam sido em vão. Alguns propuseram matar aqueles que no início se recusaram a reconhecer a autoridade de Saul. O rei interferiu dizendo: "Hoje ninguém será morto, pois neste dia o Senhor trouxe libertação a Israel." 1 Samuel 11, verso 13. Em vez de considerar a vitória como sua, ele deu a glória a Deus. Em vez de querer se vingar, demonstrou o espírito de perdão. Essa é uma prova inquestionável de que a graça de Deus habita no coração. Samuel propôs que fosse convocada uma Assembleia Nacional em Gilgal para confirmar a entrega do reino a Saul. E isso foi feito. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor
E Saul e todos os israelitas tiveram momentos de grande alegria. Naquela planície repleta de lembranças que traziam tantas emoções, estavam ali em pé Samuel e Saul. E quando cessaram as aclamações de boas-vindas, o rei, o idoso profeta, anunciou suas palavras de despedida como líder da nação. Samuel tinha apresentado antes os princípios que deveriam governar tanto o rei como o povo, e ele desejava apresentar suas palavras o peso do exemplo dele mesmo. Desde menino ele estivera ligado à obra do Senhor e durante sua longa vida que tivera sempre um único objetivo, a glória de Deus, que é a glória de Deus e também o bem maior de Israel. Por causa de seu pecado, Israel havia perdido a fé em Deus e a convicção que tinham de seu poder e sabedoria para governar a nação. Perder a confiança de sua habilidade para manter sua causa antes de conseguir encontrar a verdadeira paz, deveriam reconhecer e confessar o pecado do qual se tornaram culpados. Samuel descreveu novamente toda a história de Israel desde o dia em que Deus os tirou do Egito. O rei dos reis havia lutado por eles em todas as suas batalhas. Muitas vezes os pecados dos israelitas tinham mantido o povo sob o poder de seus inimigos, mas, assim que se desviavam de seus maus caminhos, a misericórdia de Deus levantava um libertador. O Senhor enviou Gideão e Baraque e Jefité e Samuel e os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viveram em segurança. Quando estavam ameaçados de perigo, declararam: não, escolham rei, embora o Senhor fosse feito o rei, disse o profeta. 1 Samuel 12, verso 11 e 12. Em sua humilhação, o povo confessou seu pecado, o próprio pecado do qual tinham sido culpados. Ora, ao Senhor teu Deus e em favor dos teus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. 1 Samuel 12, verso 9. Samuel não deixou o povo desanimado, pois isso os teria impedido de fazer qualquer esforço para viver uma vida melhor. Se vissem a Deus como um Deus severo e não como um Deus perdoador, estariam expostos a muitas tentações. Não tenham medo, foi a mensagem dada por Deus por meio de seu servo. De fato, vocês fizeram todo esse mal. Contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor tem prazer em torná-los o seu próprio povo. 1 Samuel 12, verso 20 e verso 22. E para encerrar, Samuel não disse nenhuma palavra de reprovação pela ingratidão com que Israel pagou sua longa vida de dedicação. Ao contrário, confirmou seu incansável interesse por eles. E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente temam ao Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração. E considerem as grandes coisas que ele tem feito por vocês. 1 Samuel 12, verso 23 e verso 24. Que aprendamos com essas histórias, que aprendamos a ser humildes e sempre esperar no Senhor. Deus te abençoe e até o próximo tema dessa série, se Deus quiser, o terrível erro de Saul. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Ele é Jeová, o Deus da criação. Ele é Jeová, Deus poderoso. Ele é Deus forte, a rocha eterna. Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador. Ele é o grande sim, o Deus de Abraão. Jeová Shalom,
O Deus da paz eu sou, o Deus de Israel, o Rei eterno. Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador. Ele é teu provedor, Jeová Jireh, o Deus da salvação, Deus de Messias, que entre todos nós dele testificou. Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador.